Eu fico olhando ao redor e não vejo, assim, por exemplo, a questão da culpa como a existência da culpa como problema, muitas vezes, mas a ausência da culpa como problema, né? E quase que a substituição da culpa pela vergonha. Eu falo tanto em responsabilidade porque acho que a responsabilidade é o termo laico contra o termo culpa. Porque o termo culpa, embora ele saia do direito, ele migrou para a teologia e ficou um termo muito pesado. Todavia, o termo responsabilidade é um termo mais moderno. Então, um termo que envolve a liberdade do indivíduo, e que o que é a responsabilidade? Ela é a consequência do ato livre. Então, eu não acredito que se construa nenhuma responsabilidade que não seja coletiva. Essa é uma questão que eu coloco. Não adianta eu dizer para minha filha adolescente que fica grávida que ela é responsável por ela e, portanto, saia de casa e vá se virar. Não adianta eu dizer para, enfim, para o meu amigo ou para o meu irmão que enlouqueceu, não adianta eu dizer a ele que se vire, que vai procurar um psiquiatra. Não adianta, porque nas relações que nós estabelecemos, nós somos sempre corresponsáveis por tudo que acontece. Não adianta eu dizer para o país no qual eu vivo que eu não votei no PT. Não adianta. O presidente também é meu. E não adianta eu dizer nem para esse planeta que eu não votei no Bush, que sobra para mim também, né? Então, quero dizer com isso que o único jeito da gente tratar uma modificação real da estrutura da sociedade é a gente pensando no quanto que estamos implicados na construção desse destino como um todo, naquilo que ele tem de livre, naquilo que ele tem de resultado dessa liberdade que está sendo produzida. Nós somos agentes de nossos destinos e do destino alheio, daquele destino que está atado e atrelado ao meu próprio destino. Se eu me mato, isso não diz respeito apenas à minha vida. E por isso que esse não é um ato ético jamais. Porque quando eu me mato, eu não mato só a mim. Eu mato minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus amigos. Eu acabo com um contexto todo de sensibilidade, de afetos e até de questões práticas que estão ao meu redor. Então ninguém é dono de sua vida. E tudo aquilo que se fala, e tudo aquilo que se produz, e tudo aquilo que se realiza, também tem ressonâncias na existência alheia. Inclusive, esse mero ato de fala é um ato performativo. Ele acaba produzindo efeitos naqueles que estão ouvindo, sempre. Então, a responsabilidade, precisamos buscar essa responsabilidade. A culpa é uma categoria jurídica e uma categoria teológica, que nós podemos sempre usar para, enfim, julgar uma pessoa. Qual é o papel do intelectual nessa história toda, né? Eu acho o seguinte, gente, em relação à ética ainda, em relação à culpa e à responsabilidade, que o Brasil vive de emoções, como todo contexto de ignorância. E o máximo que acontece é uma indignação ética da nossa parte, a indignação moral, vamos dizer assim. Enquanto vivermos na mera indignação moral, nos escandalizando com os usos e os costumes do nosso país, nós não vamos mudar nada. O que se exige hoje? Se exige uma reflexão ética sobre o sentido das nossas ações. Mas enquanto somos ignorantes, só conseguimos ficar no escândalo moral. E o papel do intelectual qual é? O papel do intelectual na mídia, sobretudo, e na educação também, nessas duas vertentes, é sinalizar para a urgência da reflexão ética. Como intelectual, eu não posso sair dizendo que pena de morte é bom, ou que devemos mandar os nossos pobres para a Europa. Não posso. Não posso encontrar medidas que não pensem no universal e que não pensem, enfim, na constituição de uma humanidade digna, respeitada e justa. Então, a gente tem que passar dessa autorização à ignorância e à justificativa da nossa sentimentalidade debilóide, que no Brasil tem uma sentimentalidade debilóide. Nós não chegamos
a construção de sentimentos elaborados e vivemos nas meras emoções. Hoje pode ser com a televisão, com o programa da novela, amanhã pode ser com a Copa do Mundo, no dia seguinte com o desfile da Miss Brasil e assim por diante. Por favor, exige-se hoje que nós pensemos no que significam as nossas atitudes. E para isso a gente tem que combater, sem dúvida, a ignorância e construir, enfim, a comunicabilidade da ética no nosso território. O que é ético? Como que eu reflito sobre a minha liberdade, a minha responsabilidade diante do mundo no qual eu vivo? Eu não votei no Lula, mas ele também é meu presidente. A miséria não é minha, mas ela é do meu país, onde eu vivo. E assim por diante. Então, o sofrimento pode não ser meu. Se a gente pensar na questão do feminismo, a minha vida como mulher pode ser muito boa, mas se eu não for solidária com as minhas antepassadas e com as mulheres que vivem a tragédia nas classes baixas e nas classes menos favorecidas, também, enfim, não sou um sujeito ético. Então, o sujeito ético é aquele que pensa na liberdade, na responsabilidade, enfim, e no modo como tudo isso deve ser construído dentro do contexto todo no qual ele vive. Isso não é nada fácil, e sinto muito dizer, é tarefa daqueles que podem construir isso, porque não pensem que aqueles que estão abandonados à condição de mera animalidade, que esses vão conseguir pensar. Então, nós não podemos exigir, assim como eu não posso exigir que uma mulher que pousa nua na Playboy tenha consciência da história das mulheres, eu não posso exigir dela, é claro que ela fez aquilo por pura ignorância. E eu não posso exigir daquele que está lá no meio da violência que ele seja ético, porque ele está vivendo dentro de outro código. E assim por diante. Então, a gente tem que refazer a discussão sobre ética nesse país. E tentar construir uma consciência ética a partir das bases. Senão, não temos futuro mesmo, né?